Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava perguntando aqui o Mateus, se ele tinha trazido CDs, né? Está se preparando para casar, não sei se ele vai casar com alguma jovem aqui da cidade. Mas ele está sem os CDs aí hoje. Abra sua Bíblia na segunda epístola de João. Glória a Deus. Quem já ouviu Deus falar essa noite? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Clima gostoso, né? A gente sente o Espírito Santo de Deus fluindo. Glória a Jesus. Vamos meditar nesta noite, nesta carta que iniciamos na última terça que estivemos juntos. Querido Deus, agradecidos estamos pelo que já temos servido a Ti nesta noite com os louvores e pela Tua presença já manifesta, ó Pai. Agradecemos a Ti e sabemos, ó Pai, que mais uma vez Tu falarás conosco, não porque nós tenhamos mérito, não porque nós mereçamos, mas porque Tu nos amas, Senhor Deus. Muito obrigado pelo Teu amor. E é porque Tu nos amas, Senhor, que nós te amamos, porque Tu nos amaste primeiro. Pedimos a Ti, ó Pai, que em nome do Teu Filho amado Jesus, Tu venha falar aos nossos corações nessa noite através desta pregação bíblica. Ministra as nossas vidas, ó Pai. Que o nosso entendimento seja trazido cativo a Ti, ó Pai. E que possamos ouvir a Tua palavra. E o Teu Espírito Santo ajude-nos a obedecer para a honra e glória do Teu santo nome e para o bem da nossa alma. É em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai, agradecidos, porque sabemos que Tu falarás conosco pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós conversamos um pouquinho sobre o início dessa carta, sobre a quem João escreveu esta carta, né? Sobre o apóstolo que a escreveu. Falamos um pouquinho sobre o contexto em que essa carta foi escrita. Falamos que o nosso amor, ele está fundamentado na verdade. Nós amamos por conta da verdade. O fundamento do nosso amor é a verdade. Não há um outro fundamento para o amor. É por isso que o nosso amor, ele é inabalável. É por isso que o nosso amor, ele permanece apesar de qualquer outra coisa. Porque nós amamos, porque somos fundados na verdade. A verdade é o fundamento do nosso amor. Aprendemos também na saudação do apóstolo João, aquela igreja, provavelmente uma igreja na Ásia. Na sua saudação, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco, na verdade e amor. Vimos que nessa saudação ele fala sobre o caráter da salvação, quando fala da paz, da necessidade da salvação, quando fala da misericórdia, e da provisão de Deus para a salvação, quando ele fala da graça. E concluímos justamente aqui. Então nós vamos meditar um pouquinho nos versículos seguintes, que é justamente a mensagem da carta. Do versículo 4 ao 6, nós observamos que o apóstolo João, ele fala da vida da igreja e das características dos seguidores de Cristo. Então nós vamos ver primeiro estes versículos, depois adentraremos do versículo 7 ao 11, em que nós teremos o apóstolo Paulo falando das ameaças externas que estavam vindo contra a igreja do Senhor. Versículo 4 nos diz: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Vemos uma manifestação de alegria por parte do apóstolo Paulo
e de gratidão a Deus por reconhecer que naquela igreja, né, que ele chama de Senhora, a eleita, há alguns irmãos que andam na verdade conforme o mandamento do Pai. Então vocês perceberam que no prefácio, que na saudação, o apóstolo, ele trabalhou muito a questão da verdade do amor, que foi o que nós meditamos na terça-feira anterior, que estivemos juntos. E quando ele inicia agradecendo a Deus, ele manifesta sua gratidão, sua alegria, por saber que há no meio da igreja, a qual ele está escrevendo, um grupo de irmãos que anda na verdade. Isso é, um grupo de irmãos que o seu modo e os conteúdos de crer e de viver está fundamentado na verdade. Como eles vivem na verdade, como eles andam na verdade, né? Andar na verdade, crer na verdade, pensar na verdade e viver a verdade. Então, quando ele fala que andam na verdade, ele está dizendo o quê? Que eles, tanto o modo como o conteúdo, o modo deles viverem e o modo deles pensarem, está de acordo, está compatível com a verdade. E o modo de viver e o conteúdo da vida deles, o testemunho da vida deles, é compatível com a verdade. Eles andam no caminho da verdade, eles andam na verdade. Ou seja, o jeito de eu e você viver e o jeito de eu e você pensar tem que estar alinhado com a verdade de Deus. Não pode estar desafinado, não pode estar desalinhado. Precisa ter um alinhamento tanto no modo como no conteúdo daquilo que eu e você pensamos e daquilo como eu e você vivemos. Precisa estar embebecido da verdade de Deus. Precisamos andar na verdade de Deus. Precisamos pensar e crer diferente do modo como pensávamos e críamos antes de conhecer a Cristo. Nós não podemos pensar, o nosso modo de pensar, nem o nosso conteúdo não pode ser o mesmo quando nós não conhecíamos a Cristo e estávamos afastados dele. É diferente, né? E a gente tem uma herança muito grande dentro da cultura que a gente está inserido, né? Quando a gente tem a experiência de conhecer, por exemplo, os irmãos de Cabo Verde, você vê claramente que a cabeça é outra, a mentalidade é outra, a forma de pensar é outra e o conteúdo do pensamento é outro. Por quê? Porque eles estão dentro de uma outra realidade cultural. Até a prática pastoral e teológica, ela precisa atingi-los. Então a gente traz uma herança do meio que a gente está vivendo. Mas quando a gente vem andar na verdade, o meu modo de pensar e o conteúdo do meu pensamento, o meu modo de crer e o conteúdo da minha crença precisa ser fundamentado na verdade de Deus. E isso não fala só do meu modo de crer e do conteúdo do que eu creio. Quando ele fala andar na verdade, mais do que o modo, do modo de crer e do conteúdo do que eu creio, ele nos chama a o modo de viver e o conteúdo da minha vida precisa estar fundamentado na verdade. Ou seja, ele nos chama não somente, a nossa fé cristã, ela não atinge somente a nossa mente com as nossas crenças e um novo modo de pensar e de ver a vida, mas ela atinge também o nosso coração, porque o cristianismo atinge o homem em sua plenitude, porque o nosso Deus é o nosso Criador, e Ele não procura restaurar-nos por partes, mas procura restaurar-nos em nossa totalidade. Amém? E aí o apóstolo João se alegra por perceber que há no meio da senhora, da eleita, da igreja ali na Ásia, provavelmente uma igreja da Ásia, alguns dos filhos da senhora, ou seja, dos membros da igreja, que andavam na verdade. Há uma grande alegria em nós que exercemos o ministério do ensino em ver as pessoas andando na verdade de Deus.
Você não sabe quanto nós nos alegramos em perceber que a semente da verdade, quando é lançada, ela impacta vidas e transforma e leva essas pessoas a caminharem na verdade de Deus. Isso é uma das coisas mais gratificantes para quem exerce o ministério do ensino, da pregação e do pastoreio. E essa é a alegria de João, perceber o fruto de seu trabalho, ver pessoas sendo transformadas no seu modo de viver, no conteúdo de viver, no seu modo de pensar e no conteúdo de pensar. Agora, salta aos olhos, nesse versículo, a palavra alguns de seus filhos. Ele não diz, muito me alegro que todos, mas ele diz, muito me alegro que alguns de seus filhos. Então, como em toda igreja, nem todos daquela comunidade andavam na verdade. Toda igreja. Nem todos andarão na verdade. Estarão juntos com os que andam na verdade, mas alguns não andam na verdade. Que estes não sejam nós, que nós sejamos aqueles que andam na verdade. Amém? Mas as pessoas dizem, mas fulano de tal não é da cidade, e ele vive desse jeito, e ele crê desse jeito, e é desse jeito, porque nem todos andam na verdade. E porque alguns, não é nem porque não andam na verdade, é porque ainda estão crescendo, ainda estão como bebês, e estão se desenvolvendo espiritualmente. E bebê, vocês sabem o que o bebê apronta, né? Daqui a pouco tem um mau cheiro, você sabe que precisa trocar a fralda. Sim ou não? Então, alguns de nós não é que não estão andando na verdade, é porque ainda estão crescendo, estão se desenvolvendo. E algumas pessoas se alarmam com o erro de um e de outro, mas a pessoa é um bebê, e bebê faz as coisas assim, no lugar errado, na hora errada. Né? É bebê, não é errado, né? Ele está crescendo. Amém? E outra coisa também que nós percebemos é que andam na verdade assim como temos recebido o mandamento do Pai. Diga comigo. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então há muitas verdades apregoadas por aí, mas há uma só verdade absoluta e verdadeira. E essa verdade absoluta e verdadeira é a verdade que desce do Pai. Somente essa. Qualquer verdade, se você quer saber se ela é verdade mesmo, você coloca o mandamento que você tem recebido do Pai, junto a essa verdade, que se ela se sustentar, ela é verdade. Se ela não se sustentar, ela não é verdade. Amém? Andar na verdade é andar conforme o mandamento que recebemos de Deus, revelado em Cristo e revelado nas suas Escrituras. Nós falamos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Ou seja, ela nos aponta a verdade na qual nós devemos andar. E ela é a verdade na qual devemos andar. Sim ou não? Se ela é minha regra de fé e prática, eu preciso lê-la, para que eu possa sempre estar alinhando a minha vida a essa regra de fé e prática. Porque cada vez que eu leio a Bíblia, sempre ela é um espelho de Deus a confrontar os meus pecados. E a dizer, filho, a verdade é um pouquinho mais para cá. Para a direita, para a esquerda, a verdade é aqui, filho. Agora, se eu não leio a Bíblia, eu não sou confrontado pela verdade de Deus na minha vida. Se eu digo que a Bíblia é minha regra de fé e prática, eu preciso ter um tempo com a Bíblia, porque a Bíblia é revelação de Deus a nós. Ou você não crê que a Bíblia é revelação de Deus a você? Quem crê aqui que a Bíblia é revelação de Deus? Bíblia é revelação de Deus. E a gente precisa
empreender um esforço e sair do nosso comodismo, da nossa inércia, ou das nossas muitas atribuições e reservar um tempo para o nosso espírito e o nosso tempo com Deus. Porque as nossas muitas atribuições, elas precisam ser regidas. E se a gente não tem um tempo com a Bíblia, o nosso modo de viver, o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de se relacionar com as pessoas, o nosso modo de apresentar resultados, de gerar resultados, eles serão regidos por alguma lei. Quem está entendendo, diz um amém. Mas se eu me aproximo da Bíblia, e eu procuro ler a palavra de Deus, como revelação de Deus para a minha vida, a minha própria prática de viver, ela vai começar a ser alterada. Então as minhas múltiplas atribuições, as minhas múltiplas atividades, elas vão começar a ser regidas pelos princípios da palavra de Deus. Então eu não vou andar na verdade do mundo, nem na verdade do mundo corporativo, nem na verdade do mundo capitalista, nem na verdade do mundo qualquer que seja a ideologia. Eu vou andar na verdade de Deus. Eu vou ser regido pela verdade de Deus, porque a Bíblia é minha regra de fé e prática. Então como que eu ando na verdade? Conhecendo o mandamento de Deus. E não há coisa melhor do que andar na verdade. E quanto mais a gente ler a Bíblia, mais nós somos transformados. Porque a Bíblia é o instrumento que o Espírito Santo usa para trabalhar na nossa vida. Tem hora que bate que dói. Tem hora que sai um pedaço de Uquias, chega dói, mas é um pedaço que tem que ser tirado. Para que se ande na verdade. E esse pedaço vai sendo tirado e vai sendo colocado o que se deve ser colocado, através da leitura da palavra e do tempo com Deus. Amém? Qualquer atalho ou desvio da verdade é muito perigoso. Qualquer caminho que você pegue, que você se afasta, não, vou pegar esse atalho, vou pegar esse caminho aqui, e você se afasta do caminho da verdade, é muito perigoso. Pode ser que você perca o caminho da verdade de vista e nunca mais retorne ao caminho da verdade. Tome cuidado no seu andar. Você vai se afastando de Deus quando você se afasta do caminho da verdade. Procura pautar o teu pensar e o teu viver no caminho da verdade. A verdade de Deus está em nós, amém? A verdade de Deus está em você? A verdade de Deus está em você? Glória a Deus. E a verdade de Deus está em você para ajustar você a ela. Jesus disse, eu sou a verdade. Ele disse, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Você abriu a porta do seu coração, Jesus está morando em sua vida e na minha vida. Amém? Então a verdade de Deus, ela está em mim e está em você. Porque nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Agora o que acontece? Jesus, ele se ajusta a mim? A verdade de Deus se ajusta a mim? Sim ou não? Não. A verdade de Deus vem habitar em mim para ajustar a minha vida à verdade de Deus. A minha vida com o pecado, ela se afastou de Deus, ela ficou manchada, ela foi deteriorada, a imagem e semelhança de Deus na minha vida foi comprometida. No dia que o Senhor bateu na porta do meu coração, e eu abri o meu coração para Cristo morar em mim, o que ele fez? Ele não se ajustou a mim, ele está me ajustando à imagem e semelhança de Deus. Oh, aleluia! Amados, isso é tão profundo que eu não tenho compreensão total do que isso é.
Eu já li tanto sobre imagem e semelhança de Deus, mas eu não consigo ter a compreensão total do que isso significa. Eu só posso dizer para você que isso é magnífico e tremendo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu não consigo ter a dimensão do que isso é. Eu só sei que Adão e Eva, em sua perfeição, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Oh, aleluia! E quando a verdade de Deus veio habitar em mim, oh, grande Deus, aleluia, onipotente habitando em tabernáculos, oh, santo Deus, ela não se ajusta a mim, sou eu que sou ajustado e alterado, modificado e transformado para viver conforme a verdade de Deus. Oh, aleluia! Eu tenho uma gratidão muito grande ao meu Deus, porque eu não conseguiria jamais ser quem eu sou hoje, apesar de não ser perfeito, mas sou extremamente melhor do que eu era alguns anos atrás. Por quê? Porque Deus não se ajusta a mim, mas a verdade de Deus me ajusta à pessoa de Deus. E a verdade de Deus que está em você, Deus o ama como você é, mas Ele não aceita que você permaneça como você está. E essa verdade vai transformando a sua vida e vai te ajustando à verdade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Qualquer verdade que se amolda a você, ela não será uma verdade de Deus. Qualquer verdade que excede a sua pressão pessoal, ela não é uma verdade de Deus. A verdade de Deus, ela não cede à nossa pressão. Ela tem poder para nos transformar. Pois a verdade de Deus, ela nunca se amoldará a nós, mas ela nos amoldará ao nosso Deus. A verdade, ela não é sujeita aos meus gostos, aos meus sentimentos, às minhas preferências, às minhas concepções, ou mesmo às minhas tradições, os meus costumes e os meus hábitos. Não, a verdade não é sujeita a isso. A verdade de Deus, ela jamais deve ser amildada à minha pequenez. Mas eu é quem devo crescer na verdade de Deus. Eu e você é que devemos ser agigantados na verdade de Deus. E não a verdade de Deus diminuída a nossa pequenez. Diga comigo, a verdade de Deus não deve ser amildada a nossa pequenez. Eu é quem devo crescer na verdade de Deus. Você crê que Deus está fazendo você crescer na verdade dele? Deus está fazendo você crescer na verdade de Deus. Porque a verdade de Deus, ela não se apequenará, ela fará você crescer em sua santa verdade. Ela não se amoldará a você, mas ela te amoldará ao plano divino, que sempre é melhor do que o nosso. Já disse o profeta que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Oh, Deus Santo. Versículo de número 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Uma petição, uma declaração de alegria no versículo 4, e agora uma petição. Peço-te, rogo-te, não estou lhe apresentando um novo testamento, mas aquele que desde o princípio já tivemos, que amemos uns aos outros. Assim como a fé e a verdade é disciplinada, né? Como vimos no versículo anterior, o amor também é um mandamento de Deus. O amor também é um mandamento de Deus. Assim como aquilo que cremos é um mandamento de Deus, a verdade que cremos é um mandamento de Deus, o amor também é um mandamento de Deus. Como que se pode disciplinar uma pessoa a crer?
Como que se pode disciplinar a fé de uma pessoa? Como que se pode disciplinar o amor? Como se pode dizer como amar e como crer? Como se pode dizer em que crer e a quem amar? O Pai faz isso. O Pai diz em quem nós devemos crer, o que nós devemos crer, como nós devemos crer, diz a quem devemos amar e como devemos amar. Como que pode isso? É um mandamento de Deus. Há pessoas que não conseguem compreender como que o amor e a fé pode ser disciplinada. Mas a palavra de Deus disciplina o amor e disciplina a fé. A fé é crer obedientemente na revelação de Deus. Então a fé é uma decisão também. Uma decisão de obedecer. Uma decisão de crer e de abraçar a revelação de Deus de forma obediente. Se submeter àquilo que Deus tem revelado a nós. E se nós amamos, amados, abra a sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 18. A fé é crer obedientemente na revelação de Deus. João 3:18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê não é condenado, né? Alcança a salvação, o perdão. Mas quem não crê já está condenado. Quem crê, obedece à revelação de Deus e aceita o que Deus revelou. Quem não crê, decide rejeitar a revelação de Deus e não recebe a provisão de salvação e permanece sob condenação. Então, a fé, ela é disciplinada. Assim como o amor também o é. A fé ela é uma decisão de crer ou não crer. Como nós cremos, nós estamos aqui, salvos, e podemos cantar com Mateus. E logo, logo a gente vai subir, se arrebatar e deixar esse mundo ao véu. E amar, já tenho-vos dito, e volto a repetir, não é um sentimento, amar é uma decisão. Assim como crer é uma decisão de obedecer à revelação de Deus, amar também não é um sentimento, é uma decisão. Diga comigo, amar é uma decisão. Nós decidimos amar. Nós falamos um pouco sobre isso na terça-feira que estivemos nos primeiros versículos. E João lembra que ele não está trazendo nada novo. Ele não está trazendo algo de novo, uma nova doutrina. Não, ele diz isso. É um mandamento que já desde o começo nós vos ensinamos. Quando vocês aceitaram a Jesus, eu já ensinei a vocês o mandamento de Deus, amai uns aos outros. E também não é novidade minha. Quando eu comecei a seguir Jesus Cristo, larguei a rede para seguir a Jesus Cristo, ele já me ensinou desde o princípio. Então, amar uns aos outros é tão antigo quanto as boas novas do Evangelho. Não estou trazendo nada novo para vocês. Ameis uns aos outros, é o que o apóstolo João está dizendo naquela igreja.
Em versículo 6, ele permanece falando do amor e diz: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Sabe o que o apóstolo João fala aqui? Que amor e obediência estão casados. E esse casamento é indissolúvel. Não é possível separar amor de obediência. E nem obediência de amor. É um casamento indissolúvel. Não há amor sem obediência, nem obediência sem amor. É isso que o apóstolo João está dizendo. Que eles estão juntos na vida de um cristão verdadeiro. Porque se amamos, obedecemos. E se obedecemos, amamos. É bíblico. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. O evangelho escrito pelo mesmo apóstolo. Vejamos o que Cristo disse. João capítulo 14, versículo de número 15. Quem encontrou diz amém. No 3. 1, 2, 3. Muito bem. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, quem ama a Cristo, obedece a Cristo. Se você ama a Cristo, você obedece a Cristo. O amor e a obediência estão juntos. Continua no mesmo capítulo, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardar os mandamentos é observar os mandamentos. Guardar os mandamentos é viver os mandamentos, é obedecer os mandamentos. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O que Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos? Que amor e obediência andam juntos. Quem ama a Cristo, obedece os seus mandamentos. Romanos capítulo 13, versículo 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o glória a Deus. Tem gente devendo muita coisa, né? Mas Jesus diz para você não dever apenas, você dever apenas o amor, né? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ele diz que quem guarda os mandamentos o ama. Agora ele diz que quem ama cumpre a lei, ou seja, cumpre os mandamentos, ou seja, obedece ao Senhor. E o apóstolo João diz: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. O amor é este, que andemos em seus mandamentos. O amor é este, que obedeçamos a Deus. O amor é este, que andemos em obediência. Se o amamos, o obedecemos. Se o obedecemos, o amamos. Os versículos, eles mostram que as vias, elas vão e vêm, e elas se encontram. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo,
os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Já muitos enganadores entraram no mundo. Aqui, o apóstolo João começa outra sessão, em que primeiro ele falou à igreja, e agora ele fala não apenas da igreja e o seu relacionamento mútuo, mas ele fala sobre uma ameaça que a igreja estava sofrendo. Começa aqui do verso 7 ao verso 11. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Muitos enganadores. Interessante. Quando ele falou daqueles que andam na verdade, ele disse, alguns andam na verdade. E agora ele diz, muitos enganadores. Há muitos enganadores no mundo, né, amado? E eles estão em todo lugar, viu? Não estão só no Brasil, não. Lá em Cabo Verde deu para a gente se encontrar com alguns enganadores. Mas a igreja do Senhor Jesus tem a responsabilidade de fazer brilhar a verdade que é Jesus Cristo, o Senhor. Entraram no mundo. Olha o termo que o apóstolo João usa. Interessante desses homens serem inspirados por Deus, é porque eles, até os detalhes, têm verdades de Deus para nós, né? Porque os enganadores, eles procuram imitar justamente a verdade. Quem está aqui estudando o Apocalipse, né, as cartas do Apocalipse e alguns conteúdos escatológicos na escola bíblica dominical, percebeu claramente isso, a tentativa do inimigo de imitar algumas coisas, né, de Cristo. Entraram no mundo. Jesus Cristo saiu do Pai e entrou no mundo. Os apóstolos, Jesus Cristo os enviou ao mundo. E olha o termo que o apóstolo João usa. Entraram no mundo. Mostrando justamente essa semelhança que a gente tem que ter muito cuidado com as semelhanças. Porque nem tudo que parece é. Enquanto que Jesus Cristo veio como a verdade que entrou no mundo, e os apóstolos foram enviados ao mundo para semear a verdade, João está usando esse termo como que dizendo que o enganador, o anticristo, os enviou ao mundo para semearem o engano. Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Entraram no mundo e confessam que Jesus Cristo não veio em carne. O que o apóstolo João enfrentou naquele tempo? Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha revista, mas tinham os pregadores itinerantes que ainda há hoje. E esses pregadores itinerantes, eles saíam de cidade em cidade, propagando as suas heresias e os seus enganos. Tinha os pregadores da verdade, que passavam de cidade em cidade, mas tinha também os pregadores do engano. Ainda tem. Viu? Ainda tem os pregadores da verdade que passam de cidade em cidade pregando o evangelho, e ainda tem também os pregadores do engano que passam de cidade em cidade pregando o engano. E qual foi a dificuldade que o apóstolo João encontrou? Levantaram-se alguns dizendo, Jesus Cristo, ele não veio em carne não. Jesus Cristo, ele não encarnou não. Foi um espírito que vocês pensavam que era corpóreo, porque vocês o viam, até conseguiam tocar, mas era apenas um espírito, não era carne. Alguém ainda ensina isso hoje? Alguém ainda ensina isso hoje? Ensina. Tem gente que
Diz nos nossos dias que Cristo era até de carne, mas depois que ressuscitou, não se ressuscitou em carne. Até esse texto aqui, ele tem uma possibilidade, uma tradução, Jesus vem em carne, né? Como dizendo que ele virá ainda com o corpo, né? Não somente como Deus, né? Mas como homem que foi glorificado. E aí, pastor, mas só porque Jesus não veio em carne, qual era o problema? Por que João não deixou esse negócio? Meus amados, se Jesus não veio em carne, a nossa salvação ela é impossível. Se Jesus não veio em carne, a nossa salvação é impossível. E se Jesus não veio em carne, a nossa regra de fé e prática, ela é uma ficção, ela não é a verdade de Deus. Mas Jesus veio em carne. Jesus encarnou, Jesus tomou a forma humana, e somente assim a nossa salvação é possível, porque se não fosse assim, nós não teríamos entrada na salvação de Deus para nós. Não é qualquer coisinha, não é coisa pequena não, que está em risco, em xeque aqui, é a salvação do povo de Deus. O apóstolo João não está com intriga por causa de uma doutrina não. O apóstolo João está levantando o estandarte da verdade, lutando pela verdade de Deus, que Cristo encarnou, fez-se homem, viveu entre nós, sofreu a paixão, foi crucificado, sofreu morte de cruz e de fato morreu na cruz. Não desmaiou, morreu na cruz. E ao terceiro dia ressuscitou. Não foi o Espírito de Deus, não foi o Espírito de Cristo que ressuscitou, não, porque o Espírito não morre. Foi o corpo de Cristo que ressuscitou e foi tocado pelo mais incrédulo dos apóstolos, que disse: eu só creio se eu tocar. Eu só creio que eu tocar, e foi tocado. Jesus gostava até de um cardápio, que eu gosto também, né? Comeu até peixe à beira da praia depois de ressuscitar. Negaram a encarnação de Jesus. Hoje, há muitos que negam. Alguns negam a encarnação de Jesus, outros negam a ressurreição de Jesus. Há os que negam a pobreza de Jesus. O Davi disse que o heresiômetro dele explodiu semana passada. Ele estava ouvindo uma pregação. O heresiômetro dele foi subindo, 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 que explodiu. Não deu para medir o tanto de heresia, né? Que o cara começou a reconstruir a história de Cristo como se Cristo fosse um milionário na sua época. Eu garanto a você que dentre todos nós aqui, e o mais pobre dentre nós nessa noite aqui nesse recinto, não viveu a pobreza que Cristo viveu na face da terra. E as pessoas tentam forçar o texto bíblico para pregar um evangelho de prosperidade. Prosperidade material. Se Deus quer fazer a sua vida prosperar, Ele vai fazer. Mas antes do compromisso de Deus com a sua prosperidade material, o compromisso de Deus é com a sua prosperidade espiritual. Amém? Graças a Deus, Deus tem agraciado a você. Glória a Deus por isso. Deus abençoa quem Ele quer. Mas lembre-se disso. Não é por uma teologia da prosperidade deturpada, pregada por aí. E às vezes até pregada em nossa denominação. Mas é porque Deus o abençoa
dentro de princípios abençoadores divinos e não de uma heresia humana, de uma doutrina deturpada. Há muitos hoje que negam a mensagem de Jesus Cristo. A mensagem de Cristo é usada só como pretexto, mas não é pregada em sua integridade. Porque muitos enganadores entraram no mundo. Há muitos hoje que negam a divindade do Senhor Jesus, conversando com uma cabo-verdiana, eu e o Jaime, e ela mostrou o desejo de estudar, como gostava da Bíblia, de estudar a Bíblia, estudo bíblico. E ela agora estava tendo estudo bíblico. Aí a gente perguntou, com quem que você está tendo estudo bíblico? Com os testemunhas de Jeová. Negam a divindade de Jesus Cristo. Não reconhecem Jesus Cristo como Deus. A Bíblia deturpada, adulterada, nem o texto bíblico é o texto bíblico que nós temos. Você pode procurar o texto bíblico. No século passado, eles reescreveram a Bíblia. Tiveram a audácia de reescrever a Bíblia. Enquanto o nosso texto é o mesmo texto de milênios, né? Você pode pegar a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, ela mantém. Aí você pega os rolos do Mar Morto, aí você vai ver a integridade do nosso texto com os rolos do Mar Morto que foram encontrados. Porque o nosso compromisso é com a verdade de Deus. Vocês estão lembrados do que nós dissemos? Que a verdade de Deus, ela não se amolda a nós, somos nós que nos amoldamos à verdade de Deus. E o que eles fizeram foi amoldar a verdade de Deus ao pensamento deles. Então a Bíblia foi reescrita. E a gente chamou a missionária e disse, missionária, conversamos com essa jovem, ela disse que quer aprender mais da Bíblia. Então a gente queria que você compartilhasse com ela agora o estudo das Boas Novas. Porque há pessoas hoje que negam a divindade de Cristo. E Jesus Cristo é Deus. Negam o sacrifício de Cristo. Há pessoas hoje que negam o sacrifício de Cristo. Como assim negam o sacrifício de Cristo? O sacrifício de Cristo não é suficiente. Precisa de um outro mediador para que eles possam alcançar a salvação. O sacrifício de Cristo não é suficiente. As pessoas precisam fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Elas precisam de determinadas coisas. Se não vestir um paletó não é crente, se vestir roupa preta está perdida no inferno. Uma vez eu estava perguntando como é a Bíblia de uma igreja que ele diz que se você vestir roupa preta você está em desobediência e abrindo trevas na sua vida. Você começa a criar coisas que sem essas coisas você não é salvo. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo é insuficiente. E há muitos enganadores dizendo que o sacrifício de Cristo é insuficiente. Negam a volta de Jesus. Não, Jesus já veio. A questão é porque vocês não viram, porque a instauração da volta de Jesus se deu de forma invisível. Nós já estamos vivendo o reino de Deus na terra. Tal é o enganador e o anticristo, diz a palavra de Deus. Essas pessoas não têm se oposto, não têm apenas enganado aos homens como enganadores, mas se oposto ao próprio Cristo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne.
Esse tal é o enganador e o anticristo. Enganador e o anticristo. Enganam os homens e se opõem a Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. E aí o apóstolo João diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Cuidem, acautelai-vos, tenham cuidado de vós mesmos, para que o trabalho que nós temos desenvolvido entre vós não seja perdido, mas que a gente alcance o inteiro galardão que Deus tem para nós. Versículo seguinte: todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. E além do ensino de Cristo. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo não tem a Deus. Isso é uma característica de todo movimento herético. Eles têm alguma coisa para além daquilo que é revelado por Deus. Tive uma revelação nova, uma unção nova, uma revelação de Deus que os apóstolos não tiveram, mas Deus reservou para este último tempo e eu tenho que revelar a vós. Achei uma placa de ouro no meio do monte com a revelação de Deus para vós. Todo movimento herético, ele vai além do ensino de Cristo. Ele tem algo novo a revelar. Mas a revelação de Deus, ela é plena e suficiente na sua santa palavra. Qualquer adição a essa palavra, você tome muito cuidado. Se levantam profetas e profetisas aí que têm levantado multidões, apresentando as coisas mais absurdas. Igrejas que até no seu nome tem igreja evangélica. Não vou citar o restante. Mas tem igreja evangélica, o nome é até bonito. E aí você vai ver as pregações, os ensinos, a doutrina, aquilo que tem passado do ensino de Cristo. Pessoa que tem se arrogado a si o poder de trazer uma nova revelação de Deus. Que tem tomado para si a autoridade de desprezar quase todos os livros bíblicos e dizer que somente as epístolas do apóstolo Paulo são inspiradas por Deus para a igreja de hoje. E tanta gente sendo enganada. Sabe por quê, amados? Porque os crentes de hoje não mais são como os crentes de antigamente. Que quando se falava em crente, você sabia que era alguém que conhecia a Bíblia e lia a Bíblia. E agora não se tem mais crentes assim. São poucos os crentes que ainda leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, a verdade de Deus. E aí qualquer pessoa chega como enganador, consegue semear e disseminar uma mentira, uma falsidade. Mas se você buscar ler a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus, você não vai ser enganado por esses enganadores. Você vai andar na verdade e os enganadores e os falsos mestres não lhe enganarão, porque você estará ligado com o céu e você vai discernir que aquele homem, aquela mulher não é um profeta de Deus. Quem não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. Mas quem permanece na doutrina de Cristo, no ensino de Cristo, esse tanto tem o Pai como o Filho. O apóstolo João dá uma cutucada, né? Vão além do ensino. Talvez eles chegavam dizendo: ó, gente, vocês já aprenderam com o apóstolo João, com o apóstolo Paulo, mas a gente está mais avançado, né? A gente tem mais coisas para revelar para vocês, que é uma nova revelação que alcançamos de Deus. E aí começavam, né, a dizer dos seus ensinamentos que eram superiores. O ensinamento superior de Cristo. Ninguém precisa passar para além desse ensino.
Não, pastor, mas isso aí a gente já sabe. Mas essas coisas que a gente já sabe, a gente precisa estar recordando e relembrando. O ensino de Cristo a gente precisa estar recordando e relembrando. E como disse o Jaime aqui domingo, a simplicidade do Evangelho ela não pode ser perdida. São essas coisas que a gente já sabe que às vezes a gente tem perdido a simplicidade do Evangelho. A maior alegria do africano, dizendo, esse hino é muito belo e muito lindo. Eu sou muito agradecido a Deus e adoro a Deus, porque esse hino diz assim, Deus, Tu és Criador, e eu te louvo e te agradeço, porque Tu és Criador. E ele falava cheio de alegria, porque dizia que Deus é Criador, e a gente louva e agradece a Deus, porque Deus é Criador. Ninguém precisa de coisas novas. A gente precisa lembrar daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. A gente precisa lembrar do ensino de Cristo, nos alegrarmos nisso e crescer nisso. Ninguém precisa de coisa nova, porque apenas a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Ela é suficiente para nós. Quanto mais eu mergulho nessa palavra, mais eu sei que menos eu sei de Deus e preciso aprender mais de Deus. Como que precisa adicionar algo novo? Não vá além do ensino de Cristo. Mas eu já li o Evangelho tantas vezes, leia de novo, porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, e a revelação de Deus será nova para você, porque o maná de Deus é para todo dia. É o mesmo maná, mas tem uma eficiência diferente no seu organismo espiritual. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Vem alguém na sua casa, vem alguém na sua igreja, propagando essa má doutrina, essa doutrina falsa. O que o apóstolo João diz? Não recebais em casa, nem sequer o cumprimento. Não recebais em sua casa, não recebais na sua igreja, e nem sequer o cumprimento. Pastor, agora o negócio ficou difícil. Nesse instante está dizendo que era para amar, agora está dizendo que não é para receber. É por amor que não é para receber, amados. Você já pensou um falso mestre pregando aqui no púlpito? O estrago que ele ia fazer? Quanta gente ia ser perdida por conta disso? Então essas pessoas elas não podem ser recebidas. E elas não podem ter espaço. Somente ela sentar aqui em cima já faz um mal terrível. Um falso profeta sentar aqui em cima. Porque você vai pensar que é uma pessoa inidônea e vai acreditar e vai deixar ser acreditado e levado por ela. Precisa nem abrir a boca, basta sentar aqui conosco. Se é um falso mestre, não pode estar entre nós. Não pode ser recebido. Amém? E nem em sua casa. Falso mestre não é para ser recebido na sua casa. A Bíblia não está dizendo que você não vai receber uma visita de uma pessoa que não conhece a Cristo. A Bíblia não está dizendo que você não vai receber uma visita de uma pessoa que crê diferente de você. O que o apóstolo João está combatendo aqui são os falsos profetas, são os propagandistas, são aqueles que estão disseminando o engano. Quem está entendendo diz amém. Você não vai fechar a sua porta agora e dizer assim, não quero essa pessoa dentro da minha casa, porque ela não é crente, porque ela é aquilo outro, porque ela crê em reencarnação. Não é isso que o apóstolo João está dizendo. O apóstolo João está dizendo que você não pode abrir a sua casa e fazer da sua casa um lugar de apoio àquele que anda disseminando mentiras. Vocês estão lembrados que a gente falou no contexto dessa carta? Que os enganadores estavam se aproveitando da hospitalidade da igreja, porque naquela época não era essa a realidade nossa hoje de hotéis. Então eles ficavam hospedados nas casas dos irmãos, se alimentavam na casa dos irmãos, né? E aí disseminavam
a falsa doutrina na casa do irmão e nos cultos. Então, o irmão abrir a porta da sua casa para receber um falso profeta, o irmão estava tornando-se participante, cúmplice da disseminação do falso ensino. E aí o que o apóstolo João diz? Não o recebas e sequer os cumprimente. Porque eles são propagandistas, eles são divulgadores de uma falsa doutrina. O fato de você cumprimentar um irmão neófito que não conhece, vai ver você cumprimentando aquele falso profeta, que todo mundo entende como mestre, e vai entender que aquele falso profeta é um profeta de Deus, e talvez ele dissemine uma semente má no coração dele. Então você nem abre a porta da sua casa para hospedar, e você nem o cumprimente, porque ele está resolutamente ali, não para ouvir, não com o coração aberto, para ser instruído e ensinado. Ele está ali para disseminar o mal, e tem sido eles declaradamente opositores do apóstolo João e do ensino dos demais apóstolos. Quem está entendendo? Quero que você entenda isso bem, para que você não deixe de exercer aquilo que a Bíblia repete de forma tão numerosa sobre a hospitalidade dos cristãos. Amém? Por isso que eu estou me detendo, para que vocês saibam distinguir o que o apóstolo João está mandando as portas estarem fechadas. Vocês entenderam, amém? Depois vocês não dizerem por aí que o pastor Euquê mandou vocês fecharem as portas de casa e não receber ninguém em casa. Não é isso que o apóstolo João está dizendo. Tá? Então, por que o apóstolo João faz isso? Por proteção. E aí ele diz mais, versículo 11, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, não receber em casa, não cumprimentá-lo, significa o quê? Significa, inclusive, não contribuir financeiramente. E às vezes tem pessoas contribuindo financeiramente com ministérios de falsos profetas. Você se congrega numa igreja séria, numa igreja transparente, numa igreja que presta contas, e aí você resolve enviar contribuições. Tem ministérios idôneos em todo o Brasil, mas existem ministérios que não são idôneos, são de enganadores que entraram no mundo. E aí você manda seu recurso que Deus tem lhe abençoado para difundir uma falsa doutrina, um falso ensino. Tome cuidado onde você tem lançado a sua semente. Lance a sua semente em terra boa. Lance a sua semente aonde a verdade do evangelho é divulgada, é pregada. Não lance a sua semente aonde falsos enganadores farão uso dela para levar outros à perdição. Não tome parte em suas más obras. Não compre livros, não compre CDs, não compre DVDs, pois assim você vai estar contribuindo na difusão de uma falsa doutrina e de um engano. Amém? Isso inclui não só os falsos mestres que pregam, mas inclui também os que cantam, porque a coisa mais fácil que tem é difundir uma falsa doutrina através de música. Porque a música entra em todo lugar e entra em qualquer igreja. Depois que inventaram uma etiqueta chamada gospel, ela entra em qualquer lugar, em qualquer igreja, de qualquer linha doutrinária. Sim ou não? Pregador tem linha doutrinária. Mas música é como se música não tivesse cor doutrinária. Então tem grupos cantando coisas absurdas que têm negado doutrinas cardeais da nossa fé. E as pessoas cantam, têm acesso aos púlpitos da igreja, Assembleia de Deus, nós cantamos às vezes,
e isso não pode ser admitido. Porque quando nós o fazemos, nós estamos contribuindo para a divulgação do engano. Nós estamos tomando parte em suas más obras. E recebê-lo, um falso mestre, é como se estivéssemos traindo o próprio Jesus, a própria verdade. Versículo 12. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. O apóstolo diz, tenho muito ainda que vos escrever, quero falar mais coisas com vocês, quero guardar os vossos corações, quero que vocês estejam sedimentados na verdade, cresçam na verdade, que o engano não os afaste de Deus, mas eu quero estar com vocês face a face. Sabe por quê, amados? Porque evangelho é relacionamento. Evangelho é proximidade. Viva a proximidade um com o outro. E que a verdade de Deus prevaleça em nossas vidas. E que os muitos enganos que eles se multiplicarão nos últimos dias, como já disse Jesus Cristo, né? Que os anticristos eles se multiplicariam, estão multiplicados mesmo, né? Aqui, ali, acolá. Não nos afaste de conhecer verdadeiramente a verdade de Deus e crescer nessa verdade de Deus. Que Deus continue dia a dia nos amoldando a sua verdade e que nós possamos viver como irmãos, com proximidade, de face a face, falando a verdade, sendo transparentes, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Peço desculpa aos irmãos, passamos aí um pouquinho do horário, mas estávamos desejosos de concluir hoje. Glória a Deus. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está no céu, Senhor, aqui estamos nós como povo teu, ovelhas tuas, agradecidos a Ti, porque Tu falaste também conosco essa noite através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua verdade veio morar em nós, e ela não se amolda a nós, mas ela nos amolda, Senhor Deus, ao Teu projeto para as nossas vidas. Ela nos transforma, Senhor. Oh, Deus Santo, obrigado, Pai. Obrigado pela mudança que Tu tens feito em nossas vidas. E obrigado porque o Teu projeto em nós não terminou. E Tu continua nos transformando, ó Pai. Dia a dia, para melhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu mandamento que nos manda amar uns aos outros. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens nos trazido dia a dia a Te obedecer, porque quando Te amamos, guardamos os Teus mandamentos, e quem guarda os Teus mandamentos Te ama, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, ó Pai, que trata de todos os assuntos, ó Pai, inclusive sobre o cuidado que temos que ter com os enganadores. Guarda, Senhor Deus, as nossas vidas de sermos enganados, com as nossas concepções, com as nossas próprias tradições, com o nosso próprio modo de ver a vida, mas que nós tiremos todos estes óculos, ó Pai, e coloquemos a lente da Tua palavra, e possamos entender a Tua verdade, e não venhamos a ser enganados. Senhor Deus, diz a Tua palavra que se possível fosse, enganaria até os escolhidos, ó Pai. Mas, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Te pedimos, Senhor Deus, que a multiplicação de engano, de heresia, de seitas, ó Pai, de anticristos, ó Pai, que tem se oposto a Cristo e a Sua palavra, que não venha afetar a nossa vida espiritual. Que os escândalos, Senhor Deus, na Tua igreja, ó Pai, que os escândalos daqueles que não Te conhecem, têm trazido, Senhor Deus, à Tua igreja, não venha afetar as nossas vidas espirituais, mas que nós estejamos guardados, andando na verdade, crescendo em amor e obediência, Senhor Deus. Que o nosso modo e o nosso conteúdo de vida e de pensar estejam alinhados com a Tua verdade. De tal forma, Senhor Deus, que o engano jamais prevaleça contra nós, mas a luz da Tua verdade
possa dissipar os enganadores, possa trazer luz, Senhor Deus, a quem está enganado, e possam crer na verdade e conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É em nome de Jesus que te oramos, ó Pai, confiados em Ti e pedindo a Ti que Tu continue guardando os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, lembramos que a partir do primeiro domingo de julho, estaremos iniciando o culto pela manhã às 10 horas. Também há informações disponíveis na secretaria sobre a nossa viagem a Israel, os irmãos que desejam participar no próximo ano. E próximo sábado haverá reunião para os irmãos que estão interessados nessa viagem. Tá? Você ainda não deu seu nome, procure o Temar e dê o seu nome. Procure mais informações. Próximo sábado, às 17 horas, reunião dos líderes de missões, evangelismo e discipulado de todas as congregações, nosso campo. Reunião de obreiros, próxima quinta-feira, os dirigentes comunicarem nas congregações. Sábado, dia 30, a partir das 8 horas, o encontro didático para a nova revista da Escola Bíblica Dominical. E próximo domingo também haverá reunião com todos os irmãos que desejam ir à viagem missionária aos ribeirinhos. Vamos orar também pelo filho da nossa irmã Luciene, que vai fazer mais um exame. Eu creio que em nome de Jesus, esse vai ser o exame final, né? Vai tirar a sonda em nome de Jesus. Continuar orando pela irmã Solange. E também, Missões comunica que os irmãos que desejam contribuir com a viagem missionária aos ribeirinhos podem participar conosco de um jantar abençoado, jantar missionário. Podem procurar o irmão Jaime ao final do culto. Amém? Glória a Deus. E só quem anda na verdade dá um glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E a igreja do Senhor que anda na verdade diz...